Boa tarde, Guapimirim. Boa tarde a você que está trabalhando, a você que está passeando, a você que mora na nossa cidade. Boa tarde para todos vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Moisés da Márcia, e eu sou morador aqui da cidade de Guapimirim, e eu tenho sempre o hábito de estar pregando pelas ruas, não só na nossa cidade, mas aonde Deus me leva, toda oportunidade a gente tem sempre como objetivo compartilhar o Evangelho, que o Evangelho significa boa notícia. Você sabia disso? O Evangelho significa boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas? A boa notícia é que Deus nos amou de uma maneira tão grande que nos enviou o seu único Filho para que todos nós que crermos em seu nome. O que significa crer em Jesus? Crer em Jesus significa que você se arrepende dos seus pecados e assume um compromisso com Ele. Então aquele que crê em Jesus, colocando essa fé em prática, não pereça, mas tenha a vida eterna. Outra coisa muito importante também do nosso compartilhamento do Evangelho aqui na praça é que a Bíblia nos ensina que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente começa a falar sobre as Escrituras, aí eu falo um versículo que você conhece, mesmo você não estando no Evangelho, você fala o versículo junto, você tem uma história com esse versículo. A gente canta um louvor e você lembra uma ocasião que você cantava louvores também, e isso é fé sendo gerada pela pregação da palavra. Isso é muito importante porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé, ela precisa também ter provas de que ela é verdadeira. Ela precisa ter evidências de que ela é verdadeira. Como é que eu vou saber se a minha fé em Deus é uma fé correta? Primeiro, ela tem que ser bíblica. Tem que ser uma fé bíblica. E se ela for uma fé bíblica, a minha salvação vai estar única e exclusivamente confiada, depositada no nome, presta atenção, isso é muito importante, no nome do Senhor Jesus. Nós nunca vimos a Jesus, então a gente não pode estar colocando a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus, que nós nunca vemos, mas sim no nome. Como é que você prova isso, Moisés? A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A gente é salvo por causa do nome de Jesus, por causa da fé depositada única e exclusivamente no nome do Senhor Jesus. Outra coisa que a Bíblia diz é que Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Mais uma vez, a Bíblia falando que a gente tem que crer e confiar no nome, unicamente, exclusivamente no nome do Senhor Jesus. Para que, olha só, Deus exaltou a Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Você pode colocar nome de reis, de presidentes, de políticos poderosos, de astros da música, de artistas do cinema, vários atletas, superatletas, mas a Bíblia diz que o nome de Jesus, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nada nem ninguém pode ser comparado ao nome do Senhor Jesus. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus, olha só como é que a Bíblia dá ênfase ao nome do Senhor, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando você e eu chegamos lá no nosso quarto da nossa casa, que a gente vai fazer uma oração, a gente chega na beira da cama, né? Colchão fofinho, aí aqui dói, ó, aqui é pedra. Mas lá no meu quarto tem um tapetinho, a gente tem um tapete, bota assim no colchão, a cabeça, e começa a orar. Senhor, Pai nosso que está no céu. É isso que a Bíblia diz. Quando você ajoelha, aí você ajoelha ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, inclusive os meus e os seus. E lá na Bíblia está escrito assim: dos que estão no céu, na terra e nas águas debaixo da terra, para que todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, inclusive o meu e o seu.
e toda língua confesse. Olha só, vai falar mais uma vez que Jesus Cristo, falou mais uma vez no nome do Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confesse, para a glória de Deus Pai. Você quer agradar a Deus? Honre o nome de Jesus. Tá? Como é que se cultua a Jesus? Honrando o nome de Jesus. Nós nunca vimos a Jesus. A gente não sabe se ele é branco, preto, se ele é moreno. A gente não faz ideia. A gente não tem a mínima noção. Quando ele veio à Terra, não tinha máquina fotográfica, não tinha filmadora. Agora eu estou ao vivo ali no Facebook. Dá para ver o Moisés, aí quando morreu o pessoal vai falar assim, Moisés era um negão que ficava na praça, tem até um vídeo dele aqui, sabe como é que eu sou. Mas nenhum discípulo deixou uma foto de Jesus, mas deixou vários escritos, né? O apóstolo Paulo, o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Você vai no Novo Testamento, tem vários escritos, tudo apontando para o nome de Jesus, tudo apontando para o nome de Jesus. E fora dele não existe nenhuma chance de sermos perdoados e salvos. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sei que tem um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Jesus não concorda com isso, porque senão ele não teria dito, eu sou o caminho, artigo definido. Ele não deu segunda opção. Jesus disse, eu sou a verdade. Então não tem, cada um tem a sua verdade. Não existe isso biblicamente, existe popularmente. Na sociedade existe. Você vê aí, todo tipo de, cada um é relativo isso aí, cada um tem a sua verdade. Mas para reino dos céus, para perdão de pecados e para salvação não é relativo não, é absoluto. Jesus diz, eu sou a verdade. Ele não deu segunda opção. E quando uma pessoa perde um ente querido, e a gente vai confortar o coração do amigo que perdeu o familiar, o parente, a gente costuma dizer assim, que Deus o tenha, foi descansar, está melhor do que nós, que Deus o receba nos seus braços. A gente costuma dizer assim. Essas frases realmente são muito boas para confortar o coração de alguém que perdeu um familiar. Eu também conforto pessoas, mas eu quero dizer que para esse conforto ser verdadeiro, para Deus receber alguém, para Deus receber de braços abertos, essa pessoa que faleceu antes de ter ido para a eternidade tem que ter entrado pela porta, senão não vai achar o caminho da vida eterna. Jesus disse, eu sou a porta, quem entrar por mim vai achar pastagem. Ele está comparando a gente ao rebanho de ovelha. Ele fala, vocês são minhas ovelhas, eu sou o pastor, vocês são minhas ovelhas. Então, ovelhas do Senhor, entrem pela porta chamada Jesus. Aí você pode dizer assim, Moisés, mas eu sou religioso desde sempre. Eu vou dizer para você, eu também sou religioso e não disse o nome da minha religião, não disse o nome da minha denominação, porque nem a minha e nem a sua pode nos salvar. Mas eu disse o nome de Jesus várias vezes, eu estou insistindo no nome de Jesus, porque o nome de Jesus pode nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna. Se você ainda, por qualquer motivo, ainda não teve esse privilégio de assumir um compromisso público com Jesus, recebendo-o no seu coração como seu único e suficiente Salvador, não deixe isso para mais tarde não, não deixe para amanhã. Porque a Bíblia diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. O que significa endurecer o coração? É dizer, eu ainda não estou preparado, deixa para uma outra oportunidade. Você está sendo até educado, gentil. Eu ouço muito isso, as pessoas são educadas, gentis, mas de maneira educada e gentil eu estou dizendo, eu não quero Jesus. Eu não preciso dizer, eu não quero Jesus. Não, eu posso ser gentil. Não, ainda não estou preparado, eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. Vou dizer para você, nós pecadores, por natureza, nunca estaremos preparados para Jesus. Mas Jesus, o Salvador, que tem todo o poder no céu e na terra, está sempre preparado para nos perdoar os pecados, mudar as nossas vidas e nos dar a salvação. Mas Ele não vai perdoar ninguém, Ele não vai salvar ninguém, nem pela força e nem pela violência. Por isso é feito o convite. Venham a mim, disse Ele, todos vocês. Ele não disse venham alguns de vocês, Ele disse venham a mim. Jesus disse isso, venham a mim todos vocês
vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão oprimidos, venham a mim vocês, e eu vos aliviarei. Jesus não nos mandou ir a nenhuma outra pessoa, não nos mandou ir a nenhum outro lugar. Ele disse: venham a mim e eu vos aliviarei. Em outra ocasião, o Senhor Jesus disse assim: se uma pessoa vier a mim, qualquer um, se uma pessoa vier a mim, disse ele, de maneira nenhuma eu irei lançá-la fora. Você conhece alguém que já foi cristão e hoje é desviado, está afastado do caminho? Essa pessoa não está fora do caminho porque Jesus jogou ela para fora. Jesus falou: eu não lanço fora ninguém. Eu posso ser todo torto, eu posso ser todo errado, você pode ser todo ruim. Jesus vai te restaurar. Lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, ele fala que nós somos como um vaso na mão do oleiro. O vaso se quebra todinho, ao invés dele jogar fora os cacos, ele pega daquela massa ali, mistura e faz um vaso novo. E ele fala: não é assim que o meu tratamento com vocês? É isso que ele quer fazer na minha e na sua vida. Então a gente precisa parar de ficar contando história triste para o Senhor Jesus, igual o filho pródigo, quando quis voltar para casa, que ele percebeu que na casa do pai era o lugar de estar, ele falou assim: eu vou pedir para ser um empregado. O pai falou: não é que é nananina não, que a gente fala com as crianças. O pai falou: não, empregado não, você é filho. Aí o outro filho ficou enciumado: tá dando festa para esse vacilão aí? O cara saiu de casa, gastou teu dinheiro todo, desperdiçou tudo, não fez nada que presta. Você vai dar moral para esse vacilão? Ele falou: eu não quero saber da vacilação do meu filho, não. Eu quero saber que meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É isso que Jesus quer da minha e da sua vida. Muitas pessoas ficam pensando que Jesus quer dinheiro. Não, Jesus não quer seu dinheiro, não. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele quer o seu coração. Ele quer um relacionamento de pai e filho. Venha para Jesus agora mesmo. Sabe por quê? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida. Olha, a minha mão está encolhida. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Se ela não está encolhida, a mão do Senhor está estendida. Se a mão do Senhor está estendida, ela está querendo nos pegar, nos resgatar. Olha só, a mão do Senhor estendida na minha e da sua direção, está querendo pegar. Mas Ele não vai te puxar pela força nem pela violência. Você tem que estender a mão e falar: Senhor, eu recebo a tua ajuda, o teu perdão, a tua salvação. Agora, se a gente disser que não está preparado, deixa para uma outra hora. Se a gente disser não para Jesus, a própria Bíblia tem uma pergunta muito importante. Ela diz assim: como escaparemos nós? Vai ter um julgamento final, dia da ira, dia do juízo de Deus. Acabou a chance. Aí a Bíblia pergunta: como escaparemos nós se não dermos atenção, importância a essa tão grande salvação? Como é que a gente chega no dia do juízo de Deus e vai explicar para Ele que a gente viveu uma vida toda aqui dizendo que ainda não estava preparado para aceitar Jesus? Aí a gente morreu, ou Jesus voltou e a gente foi para a eternidade, e chega lá na hora do juízo, a gente não aceitou a Jesus. Por isso, como a gente não sabe que horas a gente vai partir para a eternidade, ou que horas o Senhor Jesus vai voltar, hoje eu vou repetir: se ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Não diga: eu não estou preparado. Não diga: eu não estou pronto. Deixa para uma outra hora. Você pode não estar pronto, mas Jesus está pronto para te salvar. Se ninguém te disse, eu vou te dizer: o nome Jesus significa Salvador. Você sabia disso? Quando o anjo anunciou o nascimento do menino Jesus lá, ele falou assim: você vai chamá-lo pelo nome de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Está escrito lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento. Mas ele não vai salvar nem pela força nem pela violência. Isso precisa ser lembrado sempre. O profeta escreveu isso também. É pela obra do Espírito Santo de Deus. Eu e você sozinhos
Nós não conseguimos nos aproximar de Deus por causa da nossa natureza, que é carnal e pecaminosa. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A gente precisa se livrar desses pecados. E o pecado não é que a gente roube, mate, cheire, que a gente faça alguma coisa errada, não. O pecado é a nossa própria natureza. Nós já nascemos pecadores. Quando o bebê nasce, o médico lá na maternidade diz assim, obstetra, né, o nome do médico que faz o parto, né? O pessoal que já teve neném acertei? É obstetra, falaram que é. Aí o obstetra fala assim, nasceu um menino, nasceu uma menina, aí a gente faz a festa. Se ele dissesse, nasceu um pecador, nasceu uma pecadora, ele não ia estar mentindo não. Quando uma criança tem 1 ano de idade, que ela começa a mexer nas coisas, aí ela pega lá um giz de cera, uma caneta, um lápis, vai na parede lá da sala que você acabou de pintar para ficar bonita a sua casa, e o bebezinho vai lá e rabisca tudinho. Aí você chega a ver aquela parede rabiscada, dá aquele susto e grita, quem é que fez isso? O bebezinho pode estar com o lápis na mão, ninguém ensinou. Sabe o que ele faz? Ele esconde o lápis embaixo da bunda, ou ele bota a mão nas costas, ele tenta esconder. Ele percebe que fez alguma coisa de errado e o papai e a mamãe vai brigar com ele. Então ele não quer receber a bronca, ele não quer que o papai e a mamãe fiquem chateados com ele. Então ele vai omitir a verdade, já está começando a mentir. Vamos esconder a verdade, ou seja, vamos fazer um ato de mentira, vamos enganar eles. Ninguém ensina. Quando a gente vai dar mamadeira na boca do bebê e ele não quer, qual é a maneira dele fazer malcriação pra gente? Ele cospe tudo, né? Essa semana eu tenho uma netinha, para quem não sabe, parabéns para mim, tem 1 mês só, eu sou recém-vovô, e a minha netinha não queria a mamadeira, queria mamar no peito só. E a minha filha foi dar a mamadeirinha para ela. Quando deu a mamadeirinha que foi olhar, estava tudo cuspido pelo lado, assim, ó. Bebê, 1 mês, já está fazendo malcriação. Se ela tivesse obediente, ela ia beber a mamadeira que a mãe estava dando. A mãe preparou com tanto carinho, mas ela já nasceu pecadora. É rebelde. Aí, cuspiu tudo pelo lado. Então, a gente não consegue evitar o pecado. A gente peca tanto que a gente peca até sem querer. Por isso lá no Salmo, o salmista em um determinado salmo, ele fala assim, quem pode entender os próprios erros? Senhor, me purifica até dos que me são ocultos. Me purifica até dos pecados que eu cometi, que eu nem lembro que eu cometi. Que eu cometo pecados até sem querer. Eu discrimino uma pessoa, eu atravesso a rua para não passar por um determinado cidadão, uma determinada pessoa que eu não simpatizo, que eu não gosto dela. Eu falo mal da vida dos outros. E assim vai, pecadinhos pequenininhos que a gente vai cometendo. A gente é falso, porque a gente fala mal de uma determinada pessoa, quando a pessoa está perto, a gente aperta a mão, dá um abraço, e a gente chama de amigo e está tudo certo. Isso acontece no meio de parentes, não vou falar dos de fora não, a gente fala mal dos nossos parentes, um para os outros. E quando o parente está perto, ninguém fala mal na frente dele. Isso significa que a gente peca até sem querer. Eu só estou falando isso para poder exemplificar pecados, porque a gente pensa que pecado é só fumar maconha, cheirar, traficar, assaltar os outros, roubar. Não, a gente peca no pensamento, a gente peca em atitudes, a gente peca também em palavras, a gente peca, acho que a gente não sabe fazer outra coisa além de pecar. Esse é o nosso talento natural. Por isso Deus enviou Jesus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Agora raciocina comigo. Deus é bom. Se por causa da minha natureza pecaminosa e carnal, eu estou longe de Deus que é bom, significa que eu estou no mal. Concorda comigo? Meu pecado me separa de Deus. É isso que a Bíblia diz. Deus é bom, então eu não estou bem. Mesmo que eu seja trabalhador, um bom pai de família, seja um bom filho, uma boa filha, uma boa esposa, mesmo que eu seja um bom vizinho, mesmo que eu não tenha inimigo, não faço mal para ninguém, mas eu sou pecador por natureza, então meu pecado me separou da bondade de Deus, eu estou no mal. Não existe injustiça da parte de Deus pegar uma pessoa que não aceitou a Jesus e lançá-la no inferno. A gente nem gosta de falar nisso, né? Pesado, coisa feia, foi lá na praça, falou do inferno. Mas não existe injustiça quando a gente entende a palavra do Evangelho. Deus é bom.
Se eu não me arrependo dos meus pecados e aceito Jesus para me aproximar de Deus, que é bom, eu estou no mal. Eu não preciso roubar, matar, não preciso fazer o mal para ninguém, mas eu já estou no mal porque eu me afastei de Deus. Agora Deus é luz. Se os meus pecados me afastam de Deus, que é luz, eu estou nas trevas. Aí eu morro hoje, eu não vou para a salvação. Aí todo mundo vai falar para minha esposa, para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos assim, que Deus o tenha. Nem sempre, infelizmente, nem sempre. Jesus deu bem aviso sobre isso. Ele diz assim: entrem pela porta estreita, que conduz à vida, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Sabe o que é a perdição? É um lago que arde com fogo e enxofre, onde a Bíblia diz que haverá pranto e ranger de dentes, onde não haverá descanso de dia e de noite, que não foi preparado para o ser humano. A Bíblia diz que foi preparado para o diabo e seus anjos. Porém, todo aquele que não se comprometer com Jesus, não se arrepender dos seus pecados, vai receber o mesmo castigo daqueles anjos que se rebelaram contra Deus e foram lançados nas trevas eternas. E Jesus fala: ali haverá pranto e ranger de dentes. Serão atormentados de dia e de noite sem que haja descanso para todo sempre. É disso que Jesus quer nos livrar. Jesus não morreu na cruz para a gente ter carro novo, casa nova, mulher nova, marido novo. Não veio isso não. Jesus veio para livrar a gente da ira vindoura, da justa ira de Deus, que está vindo em nossa direção. E Jesus falou que quando ele viesse, a nossa preocupação, sabe qual seria? Ele fala assim: os homens estariam como a cidade de Sodoma e Gomorra, como as cidades de Sodoma e Gomorra. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que desceu fogo do céu e consumiu a todos. Jesus diz que a gente estaria como o povo no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha, a gente sabe, quem conhece história bíblica, quem já frequentou a escolinha bíblica, sabe que as cidades de Sodoma e Gomorra eram famosas pela sua vida de pecados. E Jesus, quando deu exemplo da sua volta, ele não falou que estariam como Sodoma e Gomorra cometendo pecados, não. Ele falou que a gente estaria ocupado com os afazeres dessa vida. Não tem nada de errado em comida e bebida, porque para ter comida e bebida a gente tem que estudar, ir para a faculdade, para a escola, a gente precisa arrumar um emprego. Mas Jesus falou que a nossa preocupação seria só essa. Ah, eu saí do emprego, 8 horas da noite, eu estou cansado demais para buscar o Senhor Jesus. Não dá para buscar, amanhã tem que acordar cedo para voltar para o trabalho. Aí você está apaixonado, aí é a hora de buscar o Senhor. Pô, mas eu tenho que ir lá na casa da namorada, eu tenho que ir lá ver o namorado, a gente tem que passear no shopping, na praça, a gente tem que ir para a cachoeira junto. Não dá tempo para buscar o Senhor Jesus. Ele não falou que a gente ia estar fazendo pecado, ele só falou que a gente ia estar sem tempo para Ele. E se a gente não tem tempo para Jesus, Jesus não vai ter tempo para a gente também não. Quando chegar lá na porta da entrada do céu, a gente vai estar de fora, a gente vai ver aquele lugar fechado. Jesus fala sobre a sua volta, ele diz assim: pessoas chegarão no dia do juízo e dirão: mestre, nós comemos e bebemos na tua presença, o Senhor pregou nas nossas ruas. Ele vai falar assim: apartem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Eu preguei nas ruas de vocês, mas vocês não se comprometeram comigo não. Vocês não andaram comigo não. Vocês ouviram várias pregações, vocês até cantaram louvores, vocês conhecem as músicas, mas vocês não assumiram um compromisso comigo, vocês não se entregaram para mim. Você entende por que essa insistência toda em aceitar Jesus? Aceitar Jesus não é entrar para a minha religião não. Eu sou religioso, eu frequento uma igreja, mas até agora você nem ouviu o nome da minha igreja. Sabe por quê? Ela não salva. Se você quiser saber, eu te falo. Se você quiser visitar, vai ser uma honra. Mas eu quero dizer para você, deixar bem claro: a minha igreja não salva ninguém. Quem salva é o nome de Jesus. Por isso eu estou insistindo em falar desse nome aqui. E se você por qualquer motivo se afastou, ou ainda não teve esse privilégio de assumir um compromisso com Jesus, eu quero convidar você a que faça isso. Se você entendeu tudo que eu falei aqui para você, se você entendeu, nós estamos numa via pública, não vou pedir para ninguém fechar os olhos.
mas eu vou pedir que você, mesmo com os olhos abertos, prestando atenção aí no trânsito, no ônibus que está vindo, no seu local de trabalho, você discretamente, se você puder, coloque a mão no seu coração, assim como eu estou fazendo, ó. Estou colocando a mão no meu peito aqui, sobre o meu coração, simbolizando: Jesus, eu quero que o Senhor entre aqui, eu quero receber o Senhor aqui. E eu vou estar orando, e você vai estar orando comigo para receber o perdão dos seus pecados, se você crê assim, e receber o Senhor Jesus, assumindo um compromisso público com Ele. Vamos orar. Bendito Deus, nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é o Deus poderoso, verdadeiro, único Deus que nós podemos confiar e de quem vem a nossa salvação. Queremos te agradecer, ó Deus, por nos enviar o Teu Filho Jesus, por manifestar o Teu amor a esse mundo, não negando a nós a vinda do Teu Filho para pagar pelos nossos pecados. Senhor, a Tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, e morte eterna, longe da Tua presença, num lago que arde com fogo e enxofre. Mas para que nós não morrêssemos assim, a segunda morte, o Senhor matou o Seu inocente Filho em nosso lugar, e ao derramar o Seu sangue, Ele hoje, vencendo a morte, vencendo o inferno, tem poder para nos purificar e nos reconciliar contigo. Então nós te suplicamos, Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, gere em nós um novo coração, uma nova natureza, porque se nós não nascermos de novo, nós não herdaremos o reino de Deus, é o que diz a Tua palavra. Então te pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo arrependimento, para que a gente realmente possa parar, ó Deus, de ficar longe da Tua presença, de fazer coisas que não Te agradam, negando a nossa própria vontade, possamos assumir a Tua vontade em nossas vidas. Te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, escreve os nossos nomes no livro da vida, para que possamos ter entrada na Tua glória ao final desta vida aqui, seja pela morte, seja pela volta do Senhor Jesus. Que a Tua graça, a Tua salvação, a Tua misericórdia também alcance as nossas famílias e a nossa cidade, porque precisamos de Ti. Oramos agradecidos em nome de Jesus. E se você orou recebendo ao Senhor Jesus, não permita que nada nem ninguém te roube esse grande tesouro. Guarde com todo o seu vigor, com todas as suas forças, essa palavra no teu coração. Se você não tem uma Bíblia, você deve me procurar e pedir: Moisés, você arruma uma Bíblia para mim, eu arrumo uma Bíblia para você, tá? Não fique encabulado, pode vir que eu vou te dar a Bíblia, com certeza. Se você recebe a Jesus, você deve andar com Ele, deve crescer nessa caminhada com Ele, porque Jesus compara o nosso relacionamento com Ele como um noivado. A igreja é chamada de noiva de Cristo na Bíblia, ou seja, noivos usam alianças de compromisso. Então a gente precisa ter esse compromisso, essa aliança firmada com o Senhor Jesus. Quem não quis a Jesus, espero que Deus te dê uma nova chance, antes que seja tarde demais, porque a Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto se pode achar. Significa que vai chegar um dia que não vai ter mais oportunidade, que vai ser tarde demais. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invoque-o enquanto está perto.